Fala, meu povo, tudo certinho? Hoje estamos aqui para gravar mais um podcast. E hoje eu tenho um convidado diferente aí, um material diferente. É o Juliano, né, meu xará. Juliano, pode se apresentar, fica à vontade, o espaço é seu e a gente vai aí conduzindo esse podcast juntos. Maravilha, Xará! Olá para todo mundo aí que está ouvindo, né, esse podcast. Gratidão pelo convite, por estar aqui falando. Eu sou Juliano Poeta, eu sou escritor e vim aqui para falar um pouco sobre ciclos do homem, né, que é o tema central do livro Jornada Solar, que é um livro-agenda de autoconhecimento para homens, que é o motivo que está nos unindo aqui nesse podcast. Cara, que legal, que legal. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui. Estou muito ansioso, cara, para fazer uma pergunta para ti. É, Se tu pudesse falar mais para mim e para qualquer pessoa que estiver ouvindo também, sobre a origem desse livro, porque foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim. Eu não sou muito da leitura, né? Eu vejo muito vídeo, eu pesquiso e tal, mas é aquele livro, assim, que, pô, dá para ver que foi feito com carinho, com atenção, assim, eu tô com ele aqui do lado. E explica pra gente um pouquinho, assim, sobre a origem disso, como é que isso se formou, assim. Legal. Então, a Jornada Solar, a ideia veio em abril de 2019. O que aconteceu foi que a minha companheira, a Fran, ela tomava pílula fazia já muitos anos e ela tomava aquela pílula de uso contínuo. Então, ela não tinha o período menstrual dela, né? E aí, entrando, né, nos processos de autoconhecimento, ela decidiu parar de tomar pílula para conhecer melhor o ciclo dela. Nisso, a gente foi um dia para comprar um livro que chama Mandala Lunar, que é um livro agenda de autoconhecimento para mulheres. E no dia que eu vi esse livro, eu me apaixonei instantaneamente, assim. Nesse dia eu caí num amor à primeira vista, assim. E eu me fiz a pergunta que é, poxa, mas se a minha companheira está aqui do meu lado, estudando o ciclo dela, qual é o meu ciclo? Né? Eu sou um ser vivo também, por mais que eu não tenha um período menstrual, se todos os seres vivos da natureza têm um ciclo, né, tá ali acontecendo na mulher o ciclo menstrual, a gente vê na natureza acontecendo o ciclo das águas, né, na planta, o ciclo da fotossíntese, o ciclo da vida, né, desde o do Rei Leão estamos aí aprendendo sobre isso. Então, poxa, Cara, eu que como incrível. homem, né, devo ter um ciclo também. E aí que a minha companheira pegou e disse para mim assim, poxa, então, se tu quer um livro, né, que seja para os homens e não tem, né, naquele dia a gente ficou a noite inteira pesquisando assim na internet, ver se não tinha alguma coisa, não tinha. Aí ela disse assim, poxa, por que tu não faz um, né? E aí eu decidi fazer e aí nisso o universo começou a abrir as portas, né? Trouxe o Eduardo Pereira, né, que é meu sócio na jornada, trouxe várias outras pessoas aí para o nosso caminho. E essa ideia está aí se manifestando, né? Chegando hoje até milhares de homens no mundo inteiro. Cara, que incrível, que incrível. Nossa, eu tô fascinado, assim, com esse material. É algo que eu quero presentear as pessoas, quero vender, e ainda nem li, cara. Então, pra tu ter noção, assim, de que... não, cara, é sério mesmo, assim, sabe aquele livro gostoso, assim, que tu sente cheiro? Eu tô, assim, bem fascinado, né? E aí vem já linko aqui com uma outra pergunta, cara, assim, eu adoro astrologia, tá? Amo astrologia. Eu faço mapa astral, né? Só não me considero ainda astrólogo por conta do tempo que eu estudo, né? Eu acho que para o cara se considerar astrólogo vai uns anos aí ainda de luta, né? Mas eu vi que tem alguma coisa de astrologia ali, vi que tem umas questões ali de elementos. Pode, se quiser contar um pouco sobre isso, assim, talvez a tua história, assim, que tem disso no livro, assim, porque, pô, achei bem bacana. Legal, que legal. Esse lance da energia do livro, né? Eu vejo muito como cada coisa tem uma energia, né? Toda palavra, Certo. né? Tem uma construção histórica que muitas vezes a gente não sabe, mas que está ali. Então,
todos os nossos pensamentos têm uma frequência vibracional, né? Então tudo tem uma energia. E quando a gente coloca muita energia em algo, né, especialmente num livro assim que tem toda essa coisa do livro ser sagrado, né? Todas as religiões têm os seus livros sagrados, né? Inclusive a ciência, né, que não é uma religião, mas tem também os seus livros, né, mais especiais. Então, quando a gente coloca toda essa energia e compacta isso num livro, essa energia emana do livro mesmo sem tu ter lido, né? Então, a gente recebe muitos relatos assim de pessoas que pegam o livro na mão e se emocionam, né? E sentem assim a energia que tem ali. E, claro, quando elas leem e usam o livro, né? Que é um livro para ser usado também. Tem páginas para escrever, para tu monitorar os teus hábitos, entender melhor as tuas emoções, para tu sonhar, se planejar, enfim. E isso tudo vai agregando mais valor, né? Vai fazendo com que a transformação de quem está usando o livro de fato aconteça. Então, Perfeito. sobre o ponto da astrologia, a astrologia ela é um estudo da qualidade do tempo, né? É a ciência mais antiga aí. Antigamente, quando não tinha relógio digital, o ser humano se guiava pelos astros, né? Principalmente pelo Sol, para saber quando era dia e quando era noite, e pela Lua, para saber quanto tempo tinha passado, né? Então, tu sabe, né, que de uma lua cheia até outra lua cheia tem 28 sóis, né? Então, a Perfeito. astrologia ela é esse estudo para a gente entender quanto tempo passou e medir essa qualidade. Eu não sou astrólogo. Quem é astrólogo é o Eduardo, né? Ele que estuda astrologia faz 5 anos já e tem várias formações na área, né? Quando ele está fazendo um curso lá só sobre Quiron, né? Estudando só Quiron. Então, é umas coisas assim bem aprofundadas mesmo. Cara, que E legal, que bacana. o que a gente busca fazer na jornada é pegar vários conhecimentos, inclusive da astrologia, e trazer isso para uma linguagem acessível e principalmente fugir dessa questão assim do estereótipo, né? Porque tem muita gente que confunde astrologia com horóscopo, que não tem praticamente Perfeito. nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, o que a gente faz? A gente relaciona o nosso ciclo do homem com o ciclo do Sol, né? E que tem essa associação cultural do nosso lado masculino com o Sol e do nosso lado feminino com a Lua. Então, nós, como homens, temos o lado masculino e o lado feminino dentro de nós, assim como as mulheres também têm os dois. E aí a gente traz essas duas associações, né? Em relação ao Sol, toda vez que o Sol está num signo do céu, né, ele vai estar trazendo uma energia para nós. E essa energia ela é tanto mensurável, né, que a gente vê isso nas estações, né, como a energia que a gente recebe do Sol impacta a natureza inteira, né, o ciclo de todas as plantas, de todos os animais, e a gente está envolvido nisso também, por mais que a gente não queira. E é também uma associação simbólica, né, que a gente faz enquanto humanidade aí há vários milênios, né, significando como as coisas acontecem. A gente cria também algumas imagens, né, a gente cria coisas que fazem com que isso tenha um poder também, né, que essa nossa associação tenha um poder. Então, o que acontece? Na parte da agenda da jornada, quando o Sol está no signo de Capricórnio ali, por exemplo, né, que ele está começando o ano gregoriano ali em janeiro, ao invés de trazer uma perspectiva astrológica do que Capricórnio significa, que isso é uma coisa de difícil acesso, a gente entende, né? A gente traz um tema. Qual que é o tema que está em pauta agora? Então, a gente traz o tema na Jornada Solar 2021 de quem sou eu, que isso tem a ver com o signo de Capricórnio, né? Essa pergunta que é o que me estrutura, o que me rege, né? Quais são os meus valores, quais são as coisas que me sustentam, e tudo isso tem a ver, né? Então, quem sou eu, qual que é a minha história, como que é a relação com meu pai, tem muito a ver. Então, a gente tem esse grande tema do quem sou eu e tem vários subtemas que a gente vai trabalhando. Né? Então, a pessoa vai estar ali lendo a agenda quando o Sol estiver no signo de Capricórnio, que é no mês de janeiro. Ela vai estar trabalhando esses temas e, como o Sol está nesse signo, o Sol está potencializando que a gente trabalhe esses temas. Né? Claro que eles podem ser Nossa, trabalhados cara. em qualquer momento do ano, mas quando o Sol está ali, ele potencializa e faz com que essa energia fique ainda mais forte. Então, essa é a ligação que tem com a astrologia, né? Uma coisa que a gente torna mais acessível e mais leve
e mais prática também no nosso dia a dia. E isso eu percebi, assim, então tu tá me dizendo, assim, que não é uma coisa assim, a gente vai ver ali o que que é uma quadratura, um estudo específico sobre astrologia. Não, é uma coisa assim, vamos trazer a astrologia para nos ajudar em algo prático, algo fácil e acessível para conseguir fazer, né? Exatamente, porque assim, o nosso grande objetivo é massificar o autoconhecimento para homens, né? Porque existem muitos conteúdos já, só que eles são de difícil acesso, tanto em questão de linguagem, principalmente, né? Quanto até em questão de valores, de onde encontrar. Então, a gente quer fazer com que esse movimento ele seja cada vez maior. Então, para isso que a gente traz essa linguagem assim bem prática, né? Bem acessível, uma coisa que a gente intenciona que qualquer pessoa de qualquer idade, né, possa ler. A gente tem leitores aí de adolescentes, né, de 13, 12 anos que a gente tem notícia, até leitores de 70 anos, né? Então a Tá. nossa ideia é ter essa diversidade mesmo. Nossa, cara, muito bacana esse trabalho. É uma outra coisa que eu percebi aqui no nosso papo. Então, vamos pensar assim: se fosse um livro para mulher, talvez fosse direcionado assim, seria a Jornada Lunar, certo? Então, por Exa isso, a Jornada Solar faz sentido, então. Exatamente. Tem um livro das mulheres, né, que é o que a gente se embasou, que é a Mandala Lunar, justamente porque tem uma relação muito forte da Lua com o ciclo menstrual, né? Então, Certo, certo. tem vários estudos, né? Tem uma coisa assim bem antiga que faz essa relação. Tem estudos que mostram, né? Quando a mulher menstrua na lua cheia, o que significa? Quando menstrua na lua minguante, o que significa? Né? O ciclo menstrual ele tem a mesma duração do ciclo lunar, né? De 28 dias. Né? Óbvio que isso não é uma regra, né? Para todas as mulheres, mas na média, assim, né? Digamos assim, um valor geral seria isso. E aí a gente traz o Sol como esse símbolo para que o homem possa se espelhar no Sol. A gente olha para a Lua como a nossa grande aliada nesse processo, né? Porque a gente entende que o caminho é o equilíbrio, né? É um equilíbrio entre uma potência solar e uma potência lunar. Só que o Sol acaba sendo esse símbolo que nos conecta de primeira, assim, sabe? Tu olha ali para o Sol e diz, é isso. E aí a Lua ela vem em um segundo momento, né? Tanto que na jornada o Sol tá na capa e a Lua tá na contracapa, né? Então é Ah, é esse verdade. equilíbrio. Cara, que bacana. Nossa, cara, assim, é muito lindo, assim, eu li uma frase aqui, não foi hoje, né, não vou, então não vou achar ela agora aqui no livro, mas ela dizia mais ou menos assim, talvez, não, tu me corrige se eu tiver errado, provavelmente eu vou estar, mais ou menos assim, que a maior jornada do homem é sair da mente e ir ao coração, algo mais ou menos assim. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá? É, Me chamou essa, muito a atenção, cara. Se tu quiser falar mais sobre isso, achei muito incrível. essa é uma frase que é um provérbio, né? Eu não me lembro agora de que povo, que diz que a jornada mais longa é sair da mente e chegar ao coração. E aí o Dannon Perry, que é um autor que escreveu um livro chamado Guerreiros do Coração, passou essa frase especificamente para o homem, né? Que a mais longa jornada que um homem pode fazer é sair da mente e chegar ao coração. E essa frase eu aprendi dentro de um grupo que se chama Guerreiros do Coração, que é o grupo de homens mais antigo aqui do Brasil. Foi fundado em 94, então já tem 26 anos aí de caminhada. E então eu imagino, né, que o nome do livro inspirou o nome do movimento, né? E cara, Uhum. a minha caminhada assim como homem se espelha muito nessa frase, porque enquanto homem eu fui ensinado que eu deveria ter várias funções que hoje eu entendo como funções mentais, assim, né, de estar no controle, e eu fui ensinado que eu não deveria demonstrar emoções, ou seja, que o meu coração estava em segundo plano. E então, hoje eu entendo que o meu caminho é justamente esse, né? Sair do controle, sair dessa dominação, dessa escravização mental, né? De ter que estar sempre preocupado com alguma coisa, ter que estar sempre sustentando algo, sempre provendo, e ir para um lugar mais meu,
né? O que que eu estou precisando, qual que é a minha necessidade, o que que eu estou sentindo agora. Essa é a pergunta que eu quero ser capaz de responder a cada instante da minha vida. O que que eu estou sentindo? E muitas vezes eu não sei responder ela, sabe? É por isso que a gente criou a jornada, né? Por isso que eu me dedico assim. Porque, em primeiro lugar, eu faço a jornada para mim mesmo. Ano passado, né, quando a gente Sim, lançou a né? primeira versão do livro, cara, eu criei porque eu queria usar ela. E aí, esse ano, de novo, né? Claro que a gente tá conectado a uma egrégora, né? Um grupo de pessoas muito maior que nós. Então, a gente escuta também essas pessoas e a gente faz um livro que contemple a maior diversidade de necessidades possível, né? Mas, em primeiro lugar, eu Sim. estou fazendo para mim mesmo. E esse é o caminho que eu quero seguir. Eu quero sair do controle e ir mais pro sentimento. Nossa, cara, isso é muito bonito, cara. Incrível mesmo, assim, e parabéns por essa iniciativa, por essa vontade, assim, eu acho que eu falo na voz aí de muitos outros homens que precisavam de uma ferramenta como essa, talvez para legitimar esse comportamento, legitimar isso que a gente tem como, como seres humanos também, né? Mas principalmente como homens, e a gente não sabe ainda, talvez, qual é o nosso lugar no momento em que a gente começa a demonstrar mais o que a gente sente, né? A ser mais coração mesmo, como você falou, assim. Incrível isso. Uma É, outra, por favor, se quiser. cara, eu tava me lembrando aqui que eu sou muito fã do Armandinho, aquele músico. E Aham, aí eu tava aham. esses dias escutando uma música dele que ele gravou ao vivo, e aí ele conta uma história, assim, no final da música, que as músicas dele são muito sobre sentimento, né? Tem uma, inclusive, que tem esse nome, né? Sentimento. E ele conta, assim, no final da gravação, que na época que ele estava lançando as músicas dele, né, que ele estava começando a carreira dele, vários amigos homens dele chegaram para ele e disseram assim: "Pô, Armando, cara, tem que lançar umas músicas mais roots assim, mais reggae, né, mais raiz e tal". E ele disse que ele chegou para os Ah, amigos dele e disse assim: "Cara, respeito o meu sentimento, sabe? É isso que eu tô sentindo, é isso que eu quero expressar na minha música". E, poxa, hoje o nossa. Armandinho tá aí, né? Décadas já de carreira, um cara que viajou o mundo inteiro já espalhando as músicas dele. E é isso, ele se conectou com o sentimento dele. E muitas pessoas se conectam com isso também, né? Só que, enquanto homens, às vezes, o nosso círculo de amigos do momento rejeita isso, né? Tem essa rejeição natural, assim como o Armandinho sofreu, né? De tu tá ali expondo o teu sentimento, expondo a tua vulnerabilidade, e as pessoas que estão próximas de ti negam isso. Dizem, não, cara, não é isso, vai pro outro lado, né? Faz uma coisa mais, sabe? Outra coisa, assim, que não fale de sentimento, né? Perfeito, perfeito. Cara, é momento da gente mudar isso, sabe? É momento da gente olhar para isso e dizer, não, esse é meu sentimento, eu quero falar sobre o meu sentimento, né? E a gente ter esses espaços nos nossos círculos de amizade. Acho que esse é o momento que a gente está vivendo agora enquanto sociedade também, de abrir essa porta. Nossa, cara, muito legal, assim, muito especial isso que vocês fizeram, assim. Parabéns e muito, muito importante, assim, eu acho que para o momento que a gente está vivendo e olhando, eu acho que até me arrisco em dizer, assim, que ultrapassa momento, sabe? Ultrapassa momento esse livro, porque essa ideia, ela tá no passado, tá no presente, e a gente ainda vê uma ideia de futuro, aí para desconstruir, né? Tudo isso que a gente tem de não só na questão do homem, né? Mas eu acho que talvez na questão do machismo que está conectada com essa ideia do homem, né? Sim. O machismo, assim, ele é uma construção histórica que está muito vinculada ao sistema social que a gente vive hoje, né, que é o patriarcado, que é esse sistema em que os homens, e especialmente os homens mais velhos, eles têm o poder, né? Então é só a gente olhar aí as estatísticas de pessoas na política, de concentração de riqueza, de os índices de violência também, né? Quem são as pessoas que estão cometendo a violência, que são 95%
dos assassinos no mundo são os homens. Então, nós Nossa. estamos no poder, né, em todas as esferas de dominância. E o machismo, ele é esse sistema que faz com que tanto a mulher perca, né, porque ela está sendo oprimida e violentada, né, e forçada a sair de uma posição feminina para se colocar numa posição masculina, né, para estar lá no trânsito brigando, para estar se vestindo de uma forma masculina no trabalho, para não ser olhada e para poder ascender socialmente, né? Então a mulher se poda muito também. E nós homens, né, cara, estamos se fudendo por causa disso, porque é só a gente ver os índices de suicídio, né? 5 em cada 6 homens, 5 em cada 6 suicidas são homens. Tu entra num presídio, Nossa. 95% da população carcerária no Brasil é de homens, né? Os moradores de rua, 85% dos moradores de rua são homens. Então, assim, o que a gente está fazendo, sabe? E aí, ao mesmo tempo, a gente vê os índices da pesquisa do Papo de Homem, né? Todos esses dados que eu estou falando são de instituições que trabalham com pesquisa, né? Da Infopem, do Sério. IBGE, enfim, não são dados inventados, né? E agora, quando a gente olha para as pesquisas especificamente sobre masculinidade, o Papo de Homem, que é uma instituição aí que trabalha com pesquisa nesse assunto específico, né? Eles conseguiram um dado de que 7 em cada 10 homens concordam que foram ensinados a não demonstrar suas emoções. Então a gente consegue vincular isso, né? Poxa, se 70% dos homens foram ensinados a não demonstrar as emoções, será que isso está relacionado de alguma forma com todas essas outras estatísticas, né? Como que o machismo tá não só fazendo com que a mulher perca, mas especialmente fazendo com que o homem perca, né? Porque de que adianta tu estar no poder se tu não sabe o que tu sente, né? Porque o que a gente Nossa. sente é o que determina como as coisas vão acontecer na nossa vida, né? Os nossos pensamentos viram depois os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos é o que atrai tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. Se eu estou me sentindo ansioso, cara, eu vou atrair coisas ansiosas para mim, né? Se eu estou me sentindo preocupado, eu vou atrair mais preocupação, sabe? Agora, se eu estou me sentindo equilibrado, feliz, né? Tô me sentindo alegre, eu vou atrair essas outras coisas. Agora, se eu nem sei o que eu tô sentindo, como é que eu vou atrair aquilo que eu quero para minha vida, sabe? Então, em última Perfeito. análise, assim, o machismo está impactando diretamente nisso, sabe? Em como que a gente não sabe como que a gente se sente e gera todas essas estatísticas aí que tá todo mundo aí sofrendo com elas, né? Em todos os níveis da nossa sociedade, a gente é impactado pela violência, infelizmente. Perfeito. Esse Jornada Solar, então, ele é a segunda edição, é isso? Isso, a gente lançou em 2020 um primeiro livro, né? E aí esse ano a gente fez um trabalho bem mais profundo, né? Conseguiu. Porque ano passado a ideia veio em abril, né? Daí até eu conhecer o Edu foi lá por julho. Até a gente começar a escrever o livro já era setembro. Em dezembro o livro estava impresso. Então pensa, escrever um livro em 3 meses foi uma loucura. E Nossa. aí esse ano a gente já tinha o livro do ano passado para se embasar, né? A gente começou a escrever. Era abril, a gente já estava num retiro escrevendo o livro, sabe? Então Uhum. foi outro processo, assim, outros estudos, né? A gente conseguiu aprofundar bem mais e fazer um processo de revisão bem mais detalhado. Não é à toa que o livro do ano passado tinha 184 páginas e o livro desse ano tem 392, né? Então deu uma engordada no conteúdo. Nossa. Cara, que incrível. E é uma coisa também, falando aí de energia, aí, vou puxar para o meu lado aí da astrologia. 2020 teve um céu bastante complicado, né? E a gente viu isso bastante na realidade, né? Foi um ano bem turbulento. E 2021 já temos uma configuração bem diferente aí, de um céu muito mais propício, muito mais favorável, né? Que esse Opa, livro que aí, bom então, saber. é, com certeza, cara, com certeza, e que esse livro aí tenha bastante procura cara, assim, eu, né, enfim, tô te conhecendo agora também, conhecendo o livro, assim, faz uma semana, mas eu já olho, assim,
como uma coisa que todo homem deveria ter, cara, como uma coisa assim incrível, assim. E como é que foi isso, assim, do sentido do retorno, assim, material da coisa, né? Porque eu nem conheço direito, mas eu já olho esse produto como sucesso, né? Já tem... Bom, Não, é verdade. Como que foi isso? Como é que tá sendo? Me fala um pouquinho mais também sobre esse lado. então, eu tenho a transparência como um valor de família, né? O meu pai me ensinou isso. E, cara, ano Legal. passado a gente vendeu 1.800 livros. Vendeu não, né? Porque vários a gente doou, né? A gente doou, acho que uns cento e poucos livros para algumas instituições Que legal. que têm um trabalho diferenciado, né? E ano passado a gente teve já um retorno financeiro, mas ele foi mínimo, assim, né? A Certo. gente fez um investimento e, enfim, por todo o trabalho que a gente fez, toda a dedicação, não chegou a dar um retorno assim que pagasse as nossas contas, né? Ele se pagou em termos financeiros, né? O livro e Certo. deu uma contribuição simbólica para cada um de nós da equipe, né? Esse ano, cara, a gente imprimiu aí 3.000 livros na nossa primeira leva e a gente já está tendo um retorno legal, assim, a gente já vendeu acho que quase 2.500 desses 3.000 livros. Que Então, legal, cara. a gente já está tendo um retorno financeiro. Aí agora a gente estava fazendo uma reunião hoje, eu e o Edu, para decidir. A princípio, a gente vai imprimir mais livros, então a gente vai reinvestir, né, um pouco desse dinheiro. Mas a ideia é que a gente consiga, cara, no final do ano ter um retorno assim que nos dê um salário, sabe? Ainda não vai ser o salário que a gente Sim. quer, né? Mas a gente vê assim a prosperidade chegando porque esse livro ele trata de um tema que ele não é só daqui do Brasil, né? Ele é um tema global. A gente fez nele durante esse ano a gente fez uma pesquisa que a gente falou com homens de diferentes lugares do mundo. Né? A gente falou com um cara do Japão, com um australiano, com um cara de Cabo Verde, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Uruguai, e os relatos dos homens são muito parecidos, Nossa. né? Então a gente vê assim, e a gente está estudando, né, esse problema assim a nível global, né, todas as questões dos dados, enfim, e a gente vê que é uma questão do mundo mesmo. Então, e no mundo ainda não existe, pelo menos a nosso conhecimento, né, outro livro que trabalha essa mesma temática, né? A gente tem acabou de ser lançado na Inglaterra um livro que aqui no Brasil foi lançado como Seja Homem, mas que ele é um livro de leitura, né? É uma outra perspectiva, assim, né? Que Sim. até tô lendo aqui assim, mas é uma outra pegada, assim, não é um livro para trabalhar interativamente, né? Então, assim, não Certo. tem hoje um livro assim que traga essa egrégora e a gente está começando aí o nosso movimento para internacionalizar, né? Estamos achando já algumas pessoas que estão cruzando nosso caminho, assim, pessoas especiais que a gente está vendo que são elas que vão levar a jornada para os outros países, né? Então a gente vê essa expansão acontecendo, né? A gente tem aí o exemplo da Mandala Lunar, que elas já estão na sexta edição e esse ano elas venderam 35 mil livros. E elas só não venderam mais porque não imprimiram mais, porque elas venderam os 35 mil em 2 dias. Então, Meu Deus. quem sabe ano que vem a jornada já esteja vendendo aí uns 10 mil, 20 mil livros, né? Só aqui no Brasil. E também expandindo para outros países, né? Assim como a Mandala também está fazendo, já está na Argentina, na Espanha, em outros lugares. Então a gente tá, né, com essa intenção muito forte assim de expandir. E cara, quando tu expande em todos os níveis, né? Expande no nível de propósito, expande no nível de feedback também. A gente recebe feedbacks muito incríveis assim de pessoas. Hoje mesmo um homem trans veio falar com a gente no Instagram e falar assim o quanto para ele foi maravilhoso encontrar a jornada, porque enfim, um guia, né, para ele nesse caminho de se entender enquanto homem. E eu fico muito emocionado de escutar isso, cara, porque eu sou um homem cisgênero, sou heterossexual, sou branco, né, tenho diversos aí privilégios, e aí poder estar com o meu trabalho ajudando um homem transgênero,
né, a fazer esse processo de transição é muito lindo, assim, é muito recompensador, sabe? É uma coisa que eu vou te dizer que eu nem imaginava, assim, que isso fosse acontecer. Inclusive, a gente tinha bastante receio, assim, né, de como que os homens trans iam receber isso. E, cara, foi muito, muito melhor do que a gente esperava, assim, a recepção, sabe? A gente tem feedbacks muito legais. E a gente espera também expandir no nível financeiro, né? Que venha muita abundância financeira para nós, porque se a gente está fazendo um trabalho que tem propósito, que tem significado, que ajuda milhares de pessoas, a gente também deve ser recompensado com isso. E esse dinheiro com certeza vai ser usado para criar ainda mais abundância, né? Para que a gente crie produtos ainda melhores, para que a gente, enfim, viva vidas incríveis, né? Eu quero que a minha vida seja muito abundante, que eu possa realizar todos os meus sonhos e que eu possa ajudar também milhares de pessoas a realizar os seus sonhos, né? E o dinheiro, ele faz parte disso também. Então, fico muito grato aí quando tu diz que já vê a jornada como um negócio de sucesso, né? Esse é o nosso Aham. objetivo. Nossa, cara, que incrível, assim, eu tô fascinado aqui com a nossa conversa. Eu vou te dizer assim que o livro já tinha me encantado, né? Mas eu tô mais encantado ainda com tudo que tem por trás do livro, a intenção, né? Vocês parece que colocaram realmente assim a alma nesse livro, sabe? Um sentimento, como você tantas vezes fala, né? Tem um sentimento aqui, tem uma coisa muito pura, muito importante, assim. É, E é uma coisa. Desculpa, não, pode falar. fala. Não, e aí conversando contigo, eu percebo quanto isso é mais profundo e ultrapassa até vocês que criaram. É incrível, assim. Vocês estão falando, estão sendo porta-voz de vários homens, né, em diversos lugares do mundo, e conseguindo trazer, como você falou, assim, essa energia condensada em forma de livro, trazendo a ideia, o conceito de algo que a gente, como homens, sempre precisamos e talvez vamos precisar para sempre ter uma ponte para uma conexão maior, que é a questão do sentimento, cara, de trazer isso, de poder falar disso, de poder talvez chorar, né? A gente não comentou sobre isso, mas eu aposto que tem vocês tocaram nisso, né? E nas pesquisas e tal, né? O choro, o homem é esse cara turrão que não pode chorar, que não pode transparecer, né? Engole o choro, meu filho, não sei o que e tal, né? Enfim, acho que é mais ou menos por aí. Exatamente, Ju. Assim, cara, a gente faz o nosso trabalho com muito coração, né? Eu tô aí há 2 anos já trabalhando de forma autônoma e eu dedico a minha vida, assim, praticamente todas as minhas horas de trabalho para a jornada, né? O Edu também, ele era tenente do Exército, se aposentou lá da carreira dele no Exército faz 5 meses. E mesmo estando no Isso. Exército, ele saía do quartel depois do expediente, chegava em casa e ficava até de noite escrevendo, né? E hoje, assim, a gente está dedicado, assim, de corpo e alma para isso. Só que, assim, a jornada, como tu bem falou, ela é um trabalho que transcende a nós dois, né? Nós somos os autores do livro, mas a jornada em si, ela é uma ideia que ela é uma ideia viva, né? Eu gosto de visualizar as ideias como seres vivos, né? Que se manifestam aqui nesse planeta através de nós. Então, eu não posso dizer que eu tenho uma ideia, eu posso dizer que eu encontrei uma ideia, ou que uma ideia veio até mim, né? E especialmente a jornada. Até porque a gente já teve notícia aí de pelo menos umas 10, talvez até umas 20 pessoas que já vieram até nós dizer que tiveram a mesma ideia, né? Que toparam com essa mesma Sim, ideia, assim, de fazer um livro-agenda para homens. E a gente acabou se materializando ela, né? Trazendo ela dessa forma que tu tá vendo aí, né? Claro, com a nossa autoria, né? Com a nossa intervenção para fazer isso. Mas assim, a jornada ela é muito maior do que nós, muito maior. Tanto que ela está se expandindo em vários outros ramos, né? Tem o livro, mas a gente faz também mensalmente rodas entre homens, né? As nossas rodas solares.
Então, que são espaços em que a gente se encontra só entre homens para debater as nossas questões, né, os nossos desafios, as nossas vulnerabilidades, para debater o tema que está no livro ali naquele mês, né, naquela etapa. Então, o processo ele é individual, mas ele também é um processo coletivo, né? E a gente está expandindo agora também para um aplicativo para conseguir monitorar de uma forma mais ampla também essa questão dos ciclos, né, das emoções, dos hábitos, além de várias outras coisas que a gente está fazendo, né, produzindo conteúdo em forma de vídeo, enfim. Então, a jornada ela tem raízes que vão se expandindo e vão mostrando quem ela é, né? Que ela não é simplesmente um livro, né? Ela é realmente uma ideia assim que veio para transformar a masculinidade ou as masculinidades, né? Como a gente vê hoje, assim, esse padrão, né, do homem que não chora e transformar isso que na verdade esse homem não chora. O que ele acaba criando? Ele cria em nós um analfabetismo emocional, que é eu não sei o que eu estou sentindo. Poxa, se tu não Nossa, sabe o que cara. tu tá sentindo, né? Então é isso, né? Você é um analfabeto emocional. Eu me considero ainda, em muitos momentos, um analfabeto emocional, né? E aí a gente quer levar para um nível que é o nível da autonomia emocional. Que é eu sei o que eu estou sentindo, eu sei pedir ajuda, mas eu também sei lidar com as minhas emoções, né? Porque no meio do caminho entre esses dois, a gente vê também muitos homens, e eu me coloco dentro disso em muitos momentos também, que acabam colocando nas mulheres o fardo de fazer uma terapia, né? Então, o homem, muitas vezes, o homem heterossexual principalmente, né, usa a mulher como uma terapeuta, né, a companheira. Então, poxa, tu tá ali em casa e é um ambiente que tu se sente seguro, que tu sente que tu pode se colocar vulnerável com aquela mulher e tu acaba despejando nela todas as tuas emoções, né, que é usar a mulher como uma muleta para curar todos os traumas. Só que, cara, uma coisa é tu ter uma namorada, outra coisa é tu ter uma terapeuta, né? São coisas bem Total, diferentes. nossa. E Perfeito. a gente pode ter no nosso relacionamento espaços para conversar sobre as nossas emoções, os nossos traumas, mas não pode ser só isso também, né? Então a gente precisa ir para um estado de autonomia, em que eu sei pedir ajuda e eu peço ajuda não só para minha companheira, mas também para os meus amigos, para os meus grupos de homens, para minha terapeuta, e também eu consigo, né, fazer o meu processo de lidar com as minhas emoções, né? Tem várias ferramentas. A escrita é uma delas, né, que a gente propõe dentro da jornada, que o homem possa escrever sobre as suas emoções. E aí a gente vai fazendo esse processo, né? A jornada vai nos guiando nele. Então a gente está aí, né? Eu sempre vejo assim, quando eu vou trabalhar, a jornada do meu lado, né? Eu estou fazendo meu trabalho e ela está fazendo dela, a gente vai fazendo juntos, assim. Então não é que a gente seja, né? Tipo, as pessoas que criaram a jornada. Não, a gente está realmente assim fazendo um trabalho muito maior que nós. Né? Estamos a serviço. Cara, muito, muito especial isso tudo que tá dizendo, assim, e não tenho nem muito, assim, a acrescentar, sabe? Tô achando muito, muito belo, assim, muito puro. O que eu queria te perguntar, para a gente criar mais contato, né, para quem está ouvindo contigo, né, com o teu amigo e tal, parceiro de livro, é assim, queria te perguntar, você, então, como é que é essa questão dos grupos, né? É uma coisa de WhatsApp, ela é física também. Como é que faz para te encontrar, né? Quero que tu use bem esse espaço assim para conectar com as pessoas, para que elas te encontrem. Certo. Para nos encontrar, é só digitar no Google Jornada Solar, ou se quiser entrar direto no nosso site, é jornadasolar.site. Aí lá vai ter todas as nossas indicações, né? Tem o livro lá, se ainda tiver em estoque, né? E a gente tem também um Instagram, que é @jornadasolar, que a gente conversa lá com as pessoas também diariamente e diariamente posta conteúdos a respeito desse tema. E sobre as rodas, assim, agora eu não sei quando que vai ao ar aqui o episódio, mas agora no domingo, dia 20 de dezembro, a gente vai ter a nossa última roda do ano,
que vai ser uma roda de celebração por tudo que passou, né? Esse ano a gente fez umas 20 e poucas rodas aí, então a gente vai usar esse último momento aí do ano para celebrar. Inclusive a gente vai fazer aberto para homens e para mulheres, né? Eventualmente a gente faz essas rodas mistas, né, para todas as pessoas. E é só entrar lá no nosso Instagram, tem um post lá que fala sobre a roda, e aí pode participar por ali. No ano que vem, a gente vai mudar um pouquinho o esquema das rodas, tá? Porque esse ano, como a gente fez tudo aberto, era tudo com contribuição consciente, né? Então tinha um valor fixo, a gente viu que a energia acaba ficando muito dispersa, né? Tipo, tem a galera que sempre participa, mas tem uma galera que não sabe direito o que é, que tá chegando e assim, não tem o livro, e aí as pessoas às vezes querem participar das rodas só como ouvintes, né? Que é só assistir, mas não é uma palestra, né? É um espaço vivencial ali, de troca, de partilha, de exercícios práticos, né? De troca de conhecimento de forma mais ativa. Então, para o ano que vem, a gente está fazendo um esquema que, para participar das rodas, vai ter que ter o livro, né, para a pessoa conseguir ter um aprofundamento maior, para a gente poder sair de uma coisa mais básica, que é onde a gente está hoje nas rodas, e poder ir para um lugar mais profundo, né, trabalhar para a pessoa que já leu ali. E aí vai ter um valor fixo também de contribuição, porque a gente entende que é a maneira como as coisas são, né? A gente testou durante o ano inteiro esse valor consciente, e a gente chegou na conclusão que as pessoas não estão preparadas ainda para isso, né? Não entendem assim ainda como que essa dinâmica consciente do dinheiro funciona, né? Então a gente decidiu dar um passo para trás nesse sentido, assim, eu entendo, né, que é um passo para trás que a gente está dando, mas que é por um bom motivo, assim, que é pelo nosso objetivo maior, que é o engajamento das pessoas no tema do autoconhecimento, e não no tema, o tema do dinheiro acaba sendo um segundo momento, né? Então, primeiro a gente precisa que as pessoas se engajem no autoconhecimento para homens. Depois, num segundo momento, a pessoa vai trabalhar a sua consciência a respeito do dinheiro, que é um dos temas que a gente trabalha também dentro da jornada. Então, as rodas ano que vem, elas são sempre no dia que o Sol muda de signo, né? Para a gente poder trabalhar a energia do signo que está se abrindo. Então, tem essa questão astrológica também que influencia, né? E aí a gente trabalha tanto com vivências, né, de respiração, quanto com meditação, quanto também com conhecimentos, né, para aprofundar o que está ali na jornada, e também com um espaço de partilha, né, para cada um poder contar a sua história a respeito daquele tema que está sendo trabalhado. E um homem escutando a história de outro homem é muito potente, porque quando eu me coloco num estado vulnerável, falando uma coisa ali da minha história de vida que muitas vezes eu nunca contei para ninguém, sabe? A gente vê muito esse relato assim de homens se abrindo pela primeira vez a partir de um tema. Isso abre um campo para que muitas outras coisas aconteçam, né? Então, o que acontece nas rodas é muito mágico, assim, a gente vê a transformação acontecendo na frente dos nossos olhos, né? As pessoas se transformando, assim, as pessoas mudando de atitude, né? Mudando crenças antigas, trabalhando antigos traumas. Então, a gente cria esse campo para que isso aconteça, e aí ano que vem vai ser assim, para participar da roda, você vai ter que comprar o livro, aí no livro tem um QR Code que leva você para uma página, que é uma página escondida dentro do site, e aí dentro dessa página tem a instrução de como que faz para se inscrever na roda. Então é um pouco assim, esse ano a gente fez totalmente aberto, né? Ano que vem a gente vai testar esse outro formato, e aí vamos ver como é que vai ser. Cara, que incrível, cara. Nossa, muito legal, assim, vocês estão muito à frente. Parabéns, nossa, assim, tô muito feliz, assim, de tu ter topado, de ter sido incrivelmente acessível, né, de conversar comigo e tudo mais, assim. Tô bem ansioso para começar a ler, para começar a desbravar esse livro, assim, né? Até ganhei, assim, de Natal, né? Ganhei de Natal e aí já estou com ele aqui. Alguma coisa aconteceu, já estou com ele. Não aguentei aquela coisa, né? Não era para ganhar só no Natal, mas já estou com ele. Então, cara, muito obrigado mesmo. Assim, tô muito feliz
como um movimento, né, acima da nossa conversa e maior do que a nossa conversa, que é o quanto isso está atingindo, vai atingir, tenho certeza absoluta, já é sucesso, né, os homens, e isso vai repercutir nas mulheres, com certeza, um movimento que vocês estão fazendo muito bonito, assim, né, eu acho que tudo aquilo que a gente faz, que a gente tem um sentido maior, né, uma vontade maior de tocar os outros, de ajudar os outros, isso com certeza tem uma energia de sucesso maior ainda, né? Só vejo coisas boas e grandiosas em relação a esse movimento e esse livro. E nossa, cara, só tenho a parabenizar assim o que vocês estão fazendo e te dou a palavra aí para se despedir, falar absolutamente o que tu quiser. Maravilha, Juliana, agradeço o convite. Espero que tenha podido contribuir aí com quem está nos escutando, né? Porque estamos todos juntos nessa caminhada. Eu acredito que ninguém tá à frente de ninguém, né? Porque cada um está no seu processo. Eu não sei como é que é o teu processo, né? A gente não participou de uma roda juntos ainda para tu me contar, né? Eu ainda não te contei dos meus processos de autoconhecimento também. Então, cada um vem de Certo. um lugar, né? Cada um tem a sua ancestralidade, a sua origem, os seus traumas, os seus desafios. Mas uma coisa é comum, né? Todo mundo tá se trabalhando. Então, eu gosto muito de uma metáfora que é: tá todo mundo subindo a mesma montanha, cada um fazendo o seu caminho, né? Então, a montanha é a mesma, mas cada um vê do seu ponto de vista. E o objetivo não é necessariamente a gente chegar lá no topo, né? Mas sim curtir esse caminho, né? Curtir essa vista, curtir esse processo de autoconhecimento, porque o gostoso é isso, né? Tá que nem uma criança assim aprendendo a andar, né? Que ela se diverte ali entre tropeços e passos para frente. É a gente se divertir conhecendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, as dúvidas, as inquietações, né? E no meio disso a gente vai aprendendo, porque o sentido da vida é esse, né? É a gente aprender. Então, muito feliz aí de poder compartilhar contigo. Grato por esse espaço. Arro!